A população mundial ela cresceu de 2,5 bilhões na década de 60 para cerca de 8 bilhões em 2022. Então tem-se em média uma taxa de crescimento de 1,2% ao ano. Então, dentro dessa perspectiva de crescimento, a humanidade ela se pergunta, né, até quando os recursos naturais serão suficientes para suportar a população mundial. Então, o que não se costuma ser observado é que a crise vivenciada hoje, ela impulsiona não só problemas ambientais, mas também problemas de saúde e problemas de planejamento urbano. A preocupação com a proteção ambiental, ela teve início na década de 60 e vão ter três visões assim do relacionamento do humano e do meio ambiente. Uma dessas visões vai ser a abordagem do limite do crescimento, que ela indica que o humano e o meio ambiente estão em desordem, né? E a abordagem neoclássica ela vai falar que é necessário conservar o capital natural, que é imprescindível, né? Conservar para impedir declínios futuros do crescimento econômico. E a terceira visão, que é outra abordagem, ela vai falar que a política climática ela pode sim incentivar o crescimento econômico, né? Sugerindo uma relação que não é como na abordagem do limite de crescimento que está em desordem, mas pode ser uma relação de complementaridade. Então, com o passar dos anos, o desenvolvimento do trabalho ele passou a exigir muito do humano, por exemplo. Tem-se a economia extrativista, né? Que começou ali desde o período da pré-história, no Neolítico, né? Por exemplo, quando era o Paleolítico, na pré-história, tinha muito atividades de caça, atividades de pesca, que vão sendo diminuídas do nomadismo para a sedentarização, né? A vida sedentária, onde se fixa num local e muda o ecossistema para se ter mais espaço para produção. Então, nesse período, vão ser as primeiras sociedades organizadas que, com o passar do tempo, vão se desenvolver, né? Até a chamada transição da manufatura para a indústria mecânica, que vai gerar um aumento da produção e uma ascensão das novas tecnologias que vai alterar profundamente o modo de vida no planeta. Então, dessa forma, durante a Revolução Industrial, os recursos naturais que não que antes eram vistos somente para sobrevivência, porque já tinha uma produção de excedentes para comércio, mas não chegou a ser na intensidade como foi a Revolução Industrial, a produção de excedentes, né? Então, antes visto como fonte de sobrevivência, com a Revolução Industrial começa a ser visto como uma intensa fonte produtora de bens, riquezas e materiais. Então, vai ser um consumo de forma desenfreada, né? Então, se instaura a era do capitalismo industrial. Mas vão ser diferentes formas de acumular riquezas, não só industrialmente, mas com a estratificação, com o extrativismo, com a pecuária, com a agricultura, com a manufatura, né? Na década de 90, foi o período de maior incentivo à sensibilização ambiental na maioria dos países. Vai ser esse momento, por exemplo, que vai surgir a definição de desenvolvimento sustentável. A partir de então também vão acontecer várias conferências, né? Como a ONU, a Conferência das Organizações das Nações Unidas, que vai falar sobre o meio ambiente, como na Rio 92, né? Vão fazer acordos em prol da qualidade de vida, o futuro do planeta. Um desses acordos vai ser a Agenda 21, que vai definir objetivos e metas para os principais problemas ambientais, né? Outro marco vai ser a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Vai se instituir o Protocolo de Quioto, né? Que vai falar das metas de redução da emissão de gases do efeito estufa. E de acordo com o glossário, o desenvolvimento sustentável ele vai ser o ideal de desenvolvimento econômico que é ecologicamente viável e que também é socialmente justo, né?
é um desenvolvimento que vai ser submetido a valores e metas de qualidade de vida, não só para as nossas gerações, mas para gerações futuras também. Infelizmente, o século XXI ele vai ter uma grande queda no ritmo de incentivo a políticas ambientais. E é necessário saber a diferença de alguns conceitos básicos no quesito gestão ambiental que podem confundir, né? Conceitos de acordo com a legislação, né? Qual que é a diferença entre meio ambiente, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade? De acordo com a legislação, o meio ambiente ele vai ser conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Essa seria a definição legislativa do meio ambiente. Do desenvolvimento sustentável seria um ideal de desenvolvimento econômico ecologicamente viável e socialmente justo, né, que é submetido a valores e metas de qualidade de vida para gerações presentes e futuras, que eu havia falado, que o desenvolvimento sustentável ele é diferente de sustentabilidade. A sustentabilidade ela seria a interação entre aspectos sociais, ambientais e econômicos. Né? É um tripé onde esses aspectos eles interagem de forma holística para satisfazer o conceito. Então, sem esses três pilares, a sociedade, a sustentabilidade não se efetiva, né? O aspecto social, ambiental e econômico. E tem outras questões, como ecologia, que é a ciência que vai estudar as interações entre os organismos e o seu ambiente, e a diferença de recursos ambientais e recursos naturais. Né? Que recurso ambiental vai ser a atmosfera, águas que são interiores, superficiais, subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna, a flora, que também entre os animais, na fauna e na flora, a vegetação, as plantas e tudo mais. Bom, esses são os recursos ambientais. Os recursos naturais vai ser uma definição ampla que vai incluir a conotação de suporte à vida, ou seja, todos os recursos necessários para que exista vida. Bom, o meio ambiente, ele vai, já o conceito de meio ambiente, ele vai compreender ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, os seres humanos e as inter-relações em todos esses fatores. E tem conceitos também que podem confundir, que é qual a diferença entre preservação e conservação. A preservação, ela garante que a natureza não seja tocada, né? Mantendo as suas características. Então, o preservacionismo, ele não considera valor econômico, nem a utilidade que a natureza pode ter, né? Responsabiliza os humanos pelo desequilíbrio ambiental, ou seja, a preservação do meio ambiente, quando necessária, não pode ser tocada, essa parte do ambiente. Já a conservação, ela é diferente da preservação, porque a conservação você utiliza o ambiente, ele não é intocável, né? Então a conservação é o uso, porém sustentável, né? É um sistema flexível que se alia ali com desenvolvimento e proteção ambiental. Por isso, o conservacionismo ele abrange um uso, porém racional, e um manejo mais criterioso da natureza pelo humano, né, considerando-se parte desse processo. Segundo a Lei 6.938 de 81, no artigo 3º, inciso 3, ele fala do conceito de poluição. Ele fala que poluição, de acordo com a legislação, ela é
a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, prejudiquem a segurança, o bem-estar da população, ou que criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, que afetem desfavoravelmente a biota, que afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, que lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos, ou seja, não vai afetar somente a natureza, mas pode ser prejudicial à saúde dos humanos, à segurança dos humanos, o seu próprio bem-estar, ou a própria economia da sociedade pode ser um fator que encaixa na poluição, que é diferente de degradação ambiental. A degradação ambiental ela está mais associada à vulnerabilidade do ambiente, né? Que ambientes vulneráveis eles tendem a sofrer degradações maiores, né? Mas ambos, poluição e degradação ambiental, vão ser sempre negativos à natureza. E quanto aos aspectos legais e institucionais no Brasil, ele vai falar que o conceito de ambiente ele está baseado na ideia de meio de vida, né? Está relacionado o ambiente ele está relacionado à qualidade de vida e não só como um recurso natural, né? Nos anos 70, os recursos naturais eles eram até então abundantes, né? Mas eles vão começar a ficar cada vez mais escassos nos anos 70 em vários estados brasileiros, né? Um dos exemplos foi a bacia do Alto do Tamanduateí, que é na região do ABC ali, paulista, no estado de São Paulo, porque lá se concentravam inúmeras indústrias. E isso foi muito prejudicial, por exemplo, na poluição dos rios, né, com produtos provenientes da indústria. Em 1988, vai ter a Constituição Federal, né? E no artigo 225 ele vai estipular que todos os cidadãos têm o direito ao meio, todos, né? Ele não falou todos os cidadãos, mas assim, englobou todo. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, ou seja, todos, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então é dever de todo mundo, sim. Mas principalmente do poder público também, né? Hoje existem, a partir de 1970, começaram a existir, né, órgãos financeiros internacionais para aprovar empréstimos para projetos governamentais. Agora, em relação à gestão no Brasil, é muito presente a poluição do ar, né? Que é uma das principais causas de doenças e mortes prematuras. É a maior ameaça à saúde ambiental em todo o mundo, né? Que é a poluição atmosférica. É um conjunto amplo de substâncias e poluentes atmosféricos que pode poluir o ar, são incontáveis. Então, os poluentes mais críticos para a proposição de medidas de controle vão ser os mais preocupantes: o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, substâncias orgânicas tóxicas, materiais particulados
óxidos de nitrogênio, compostos orgânicos voláteis, assim. Além dos impactos aos componentes ambientais, os poluentes eles podem provocar corrosão, deterioração nos materiais, né, perda de resistência de materiais, mudando até a coloração das tintas, gerando fissuras, trincas em paredes e degradação do couro, degradação do papel. Ou seja, ele não polui só e causa males ao nosso ambiente, mas deteriora o nosso produto material, né? É possível constatar algumas alterações no clima, né? Porque em regiões urbanas que tem alta poluição atmosférica, é comum a redução da visibilidade, formação de névoa, precipitação, redução da intensidade de radiação solar, alteração da distribuição das temperaturas, alteração no vento. É bem preocupante, né? O desenvolvimento sustentável ele vai buscar, então, atender as necessidades dessa geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, de atender às suas próprias necessidades, né? Então, outro fator preocupante vai ser a poluição do solo, né? Os solos eles vão se formar a partir da combinação de 5 fatores, né? Para se formar um solo vai precisar do clima, da natureza dos organismos, do material de origem, do relevo e do tempo, né, da idade, para formar um solo. Então, a origem do solo, ela está ligada à desagregação de rochas e à decomposição de restos vegetais e decomposição de restos animais também, para se formar um solo. Então, pode-se definir que a composição do solo 45% são elementos minerais, 25% ar, 25% água e 5% de matéria orgânica, né? E vão existir diferentes técnicas para remediar a poluição do solo em áreas contaminadas, né? Essas técnicas elas podem ser feitas com ou sem a necessidade de escavação, né? Sem escavação vai ser chamada de in situ, ou com escavação vai ser ex situ. Então, tratamentos com a necessidade de escavação, eles têm, às vezes, remediações mais eficientes, né? E, geralmente, em tempos curtos, já se consegue remediar. Problema, por que não nem sempre faz tratamentos com escavação por serem mais eficientes? Eles têm um custo muito alto, né? Os que não necessitam de escavação, eles costumam ter um custo mais reduzido. Então, com relação aos aspectos negativos, a necessidade de transportar solo, contaminando, o solo contaminado em escavações, encarece muito o processo. Você tem que tirar o solo, botar em outro lugar, né? Fazer a limpeza, colocar o solo de novo, dá muito trabalho. Outra classificação das formas de recuperação e tratamento do solo é com relação ao tipo, que pode ser físico, químico ou biológico, né? O físico, que tem tratamento solo em sistemas de separação física, contenção, aquecimento, químico, aplicação de produtos para oxidação, neutralização ou remoção de contaminantes, ou biológico, né, utilização de micro-organismos decompositores. É bem complexo, vai ter vários tipos de tratamento. Outro fator preocupante é a poluição da água, né, a poluição hídrica. A água 97,2% do seu total vai estar encontrado nos oceanos. Então, 97,2% da água está no oceano. E a distribuição do total de água doce
disponível para gente, né? A maior parte da água doce, 68,7% vai estar nas geleiras, 31,01% da água doce vai estar no subterrâneo e só 0,29% da água doce que vai estar na água superficial, né? Então, o Brasil, ele ocupa uma localização muito privilegiada porque ele tem 13% do total de água doce do mundo. Só 53% da água doce da América do Sul é do Brasil. Só que a distribuição do Brasil não é uniforme, né? Porque a Amazônia tem 75% da água doce do Brasil. E essa região é apenas 4,5% da população brasileira. Então, tem essa discrepância, né? Considerando, assim, o cenário brasileiro, a predominância aqui no Brasil é a agricultura, né? Principalmente com a utilização da água, né? Irrigação e dessedentação de animais, né? A agricultura ela vai consumir 70% do volume de água, as indústrias vão consumir 20% e o uso doméstico vai ser só 7% da água, né? 3% vai ser perdido, né? É o consumo referente a perdas. Então, as fontes de poluição das águas podem ser divididas em duas categorias: pontual e difusa. A pontual é a partir de lançamentos individuais, né? Esgoto, efluentes de indústrias. E a difusa, ela vai afetar diferentes locais, né? Como chorume de resíduos agrotóxicos de plantações. E vai ter duas formas também de classificar a poluição das águas, que é a térmica e a biológica, né? A térmica, ela é provocada por empresas de siderurgia, de refinaria, centrais elétricas, enfim, empresas que vão lançar esses efluentes em altas temperaturas nas águas, né? E a poluição biológica ela vai ser o lançamento de esgotos domésticos que não tem tratamento prévio, com presença de micro-organismos patogênicos, principalmente bactérias, vírus, protozoários nessas águas, que vão poluir muito também. Tem a poluição sedimentar, né? A poluição sedimentar, ela é decorrente do carreamento de partículas que vão ser provenientes da erosão do solo, ou seja, esse solo, sabe aquelas imagens do solo que está seco, que está cheio de rachadura, né? Que solo muito seco, cheio de rachadura mesmo, assim, né? Todo picotadinho, assim, entre aspas. Então vai ser proveniente da erosão do solo, da remoção da sua cobertura vegetal, às vezes geralmente por extração de minérios e disposição irregular de resíduos, mas a extração, a mineração vai acontecer muito essa poluição sedimentar no solo. Vai ter a poluição química também, né? Que é quando é destinado às águas vários compostos como petróleo, esgoto doméstico, efluentes de indústria, despejos de alguma origem agrícola com agrotóxicos, nutrientes com drenagem ácida de algumas minas, poluição química, né? Bom, nem toda água poluída vai estar contaminada, mas toda água contaminada já está poluída. Isso quer dizer que a contaminação ela é mais grave do que a poluição, porque a água poluída tem características físicas e químicas que foram modificadas, mas a água contaminada ela já vai ter organismos que são causadores de doenças, né? E vai ser mais preocupante.
Bom, tem um texto de um artigo que eu tinha lido que eu queria falar sobre ele também. Ele vai falar de justiça ambiental e economia política. Vai falar que as pessoas negras, latinas e desfavorecidas têm sido afetadas desproporcionalmente por toxinas de plantas industriais, automóveis, condições de moradia perigosas e outras fontes. Vai falar que nenhum grupo de pessoas deve suportar uma parcela desproporcional das consequências negativas da poluição e da degradação ambiental. Então, quando relacionamos essa discussão ao Brasil, existe uma grande maioria da população sofrendo com injustiças ambientais há séculos, né? Ao morar em áreas de riscos, em áreas de fragilidade ambiental, ao serem expulsas de sua moradia pela falta de planejamento urbano, ou simplesmente por não terem o direito de viverem em seu território, tais como os indígenas, né, os povos originários, as populações ribeirinhas, em diferentes regiões do nosso país. A noção de justiça ambiental afirma o direito dos moradores estarem livres em suas casas dos perigos ambientais provenientes das ações físico-químicas, das atividades produtivas, né? Então, a reivindicação por justiça ambiental em países pobres é ainda mais desafiadora, tendo em vista que as classes menos privilegiadas territorialmente, culturalmente e socialmente são as mais atingidas pelas problemáticas ambientais. Então, obrigadas a conviverem com poluição de rios, com falta de saneamento básico, falta de acesso à educação, à segurança, falta de acesso à saúde, acesso ao lazer, por conta de ambientes com esse desequilíbrio e poluição, né, degradação ambiental. Então, a denúncia da desigualdade ambiental sugere uma distribuição desigual das partes do meio ambiente de diferentes qualidades que é injustamente dividido. Então, por injustiça ambiental, entende-se o mecanismo pelo qual sociedades desiguais destinam a maior carga dos danos ambientais a populações de baixa renda, a grupos raciais discriminados, a operários, a populações marginalizadas e vulneráveis. Então, essa injustiça ela é ainda mais sólida nos países subdesenvolvidos ou ditos em desenvolvimento, né, marcados por uma industrialização tardia, né, precária, exploratória de suas matérias-primas, envolvendo um deslocamento de transnacionais dos países ricos, essas indústrias que, na maioria, mais causam injustiças às nações pobres do que geração de emprego, renda e melhorias econômicas, né? A poluição e a contaminação ambiental não atingem a todos de maneira uniforme, não submete todos os grupos aos mesmos riscos e incertezas. Em todos os territórios brasileiros, né, especificamente, são centenas de povos indígenas, povos originários, comunidades quilombolas, ribeirinhas, comunidades negras urbanas, pescadores, agricultores, tantas outras violentadas em todos os seus direitos pelas hidrelétricas, pela mineração, pela siderurgia e suas cadeias devastadoras, né? Pela indústria portuária, do petróleo, indústria imobiliária, indústria turística, pelo agronegócio com a sua tradição de concentração fundiária, uso de veneno, trabalho escravo, pela indústria química, de energia nuclear, até energia eólica, termoelétricas, construção civil, enfim, em plena crise hídrica, nenhuma atenção é dada à responsabilidade dos setores minerais, dos setores agropecuários, com sua demanda intensiva por água, na configuração do quadro da escassez, né?
Então, a justiça ambiental no Brasil é descaradamente falha, né? Perpetua uma constrangedora história de exploração dos recursos naturais, de roubo da biodiversidade, de destruição da floresta, das matas nativas, de poluição das águas superficiais e subterrâneas, de exportação do seu patrimônio genético, né? Da injustiça com aqueles que tentam reivindicar os princípios básicos assegurados pela Constituição Federal do Brasil de 1988. Então, é possível que as classes sociais de uma elite branca percebam a injustiça ambiental em seus condomínios luxuosos e protegidos? Então, os povos originários, os quilombolas, as comunidades ribeirinhas, os pescadores, os atingidos por barragens, as comunidades extrativistas, agricultores familiares, os movimentos dos trabalhadores sem terra, o MST, são muito afetados, né? Então, as principais populações atingidas são as que vivem nos campos, nas florestas, nas regiões costeiras, nos territórios da expansão capitalista, né? Então, os principais impactos socioambientais, eles se referem à alteração no regime tradicional do uso do solo, bem como problemas na demarcação dos territórios de terras indígenas, quilombolas, ou para a reforma agrária, né? Então, tais impactos eles estão relacionados à disputa por territórios por parte de setores econômicos, como o agronegócio, a mineração ou obras de infraestrutura. Então, fortalecidos pelo neoliberalismo econômico, né, pelas trocas de matérias-primas e seus resíduos, numa relação desigual entre nações ricas para com as nações pobres. Então, as últimas, né, as pobres, vão ser as receptoras dos rejeitos perigosos e tóxicos. Então, o mercado ele não garante que a economia se encaixe na ecologia, né, já que o mercado ele subvaloriza as necessidades futuras, ele praticamente não se importa. Então, os movimentos sociais, os pobres, estão frequentemente relacionados com as lutas por sobrevivência e são, portanto, ecologistas, né? Seus objetivos são definidos em termos das necessidades ecológicas para a vida: comida, água, energia, espaço para habitar. São todas necessidades ecológicas, né? Então, o processo da territorialidade capitalista brasileira é de privatização do uso do meio ambiente comum, né? Então, esse é um problema. Então, através da acumulação intensiva e a necessidade de lucros, né, vai ser um desses fatores assim prejudiciais para o meio ambiente.